Sabe quando alguém, tipo, quebra o braço, vai ao hospital e o raio-x mostra exatamente onde está o problema? Sim, tem aquela linha branca irregular no osso, né? Exato. Aí o médico aponta para a tela e diz: Ah, aí está. E isso é reconfortante. Mas na nossa imersão profunda de hoje, onde a gente vai focar nos fundamentos da terapia ocupacional na infância, com base no capítulo 2 de uma obra bem basilar da área, vamos descobrir que a mente, o ambiente e, bem, o desenvolvimento de uma criança não aparecem em um raio-x. Definitivamente não aparecem. É um universo bem mais invisível, digamos assim. É, então a nossa missão hoje é desvendar como os terapeutas ocupacionais investigam esse mundo tão complexo para ajudar uma criança a de fato prosperar. Vamos ver que o processo de avaliação clínica passa muito, muito longe de ser um simples check-up médico. Uhum. É uma investigação profunda, né? E muito contínua. E, acima de tudo, colaborativa. Com certeza. Eu diria que o valor de entender a mecânica por trás disso vai muito além dos muros de uma clínica. Para qualquer pessoa escutando que se interesse por desenvolvimento humano, psicologia ou até saúde em geral, compreender esse processo revela uma coisa fantástica. Que é como os profissionais transformam dados brutos e observações muito sutis em independência real para a vida diária. Não estamos falando de curar uma doença isolada, sabe? Sim, Estamos falando de devolver a alguém a capacidade de viver plenamente no seu próprio contexto. certo. Então vamos desempacotar isso. Na prática clínica, a avaliação não começa, tipo, com testes aleatórios. Existe uma espécie de planta baixa, sabe? Uma estrutura inicial que sustenta tudo que vem depois. O texto divide isso de forma bem clara. Isso. Essa fundação é dividida em dois pilares principais, que são a caracterização do perfil ocupacional e a análise do desempenho ocupacional. Fiquei muito animada com essa parte. Essa divisão é literalmente o coração do que a gente chama de prática centrada no cliente. A caracterização do perfil ocupacional é tipo o primeiro passo. Antes mesmo de examinar a criança de fato. Antes de olhar para qualquer limitação física ou cognitiva, o profissional precisa sentar e mapear o histórico daquela criança. Como é a rotina dela? Quais são os valores daquela família, sabe? Uhum. Os interesses genuínos dela. Exato. O terapeuta está ali buscando entender o que funciona como facilitador no ambiente e o que age como barreira. Sabe, pensando nessa divisão, uma imagem me veio à cabeça enquanto eu li o material. Se a gente fosse comparar esses dois pilares à escrita de um roteiro de cinema, Olha, gostei, né? O perfil ocupacional seria a criação da biografia do personagem. É onde a gente descobre quem a criança é, do que ela gosta, onde ela mora, quem são os coadjuvantes da vida dela. genial! Já a análise do desempenho ocupacional seria tipo a cena de ação. É o momento exato em que esse personagem encontra os obstáculos na tela e nós observamos a mecânica do porquê ele não consegue superá-los. É uma analogia perfeita. Porque assim, se conectarmos isso ao cenário mais amplo, a cena de ação não faz o menor sentido sem o contexto do personagem. Nenhuma, fica vazio. A análise do desempenho foca nos problemas reais que o indivíduo enfrenta ao realizar suas tarefas. É observar a criança tentando vestir uma camisa ou brincar com blocos e analisar os padrões de engajamento e as capacidades que estão envolvidas ali. Sim. E por que essa divisão é tão crucial? Porque é justamente ela que impede que a terapia se torne um protocolo genérico de hospital, sabe? Mas sendo bem prática e fazendo a advogada do diabo aqui, por que não ir direto para a cena de ação? Tipo, se a criança chega com uma dificuldade motora óbvia, por que o terapeuta precisa saber qual é o brinquedo favorito dela ou como é a dinâmica da casa no café da manhã? A mecânica por trás disso é fascinante. Imagina que a análise de desempenho mostra que a criança tem uma dificuldade tremenda de amarrar os sapatos. Ok. Se o terapeuta não fez o perfil ocupacional, ele não sabe que na cultura daquela família específica ninguém usa sapatos com cadarços dentro de casa e, além disso, a criança detesta sapatos apertados de qualquer forma. Nossa, verdade. Aí o terapeuta pode passar meses e meses treinando a habilidade de amarrar cadarços, o que seria uma intervenção tecnicamente corretíssima, Mas clinicamente inútil para a vida real dela. totalmente inútil. O perfil é o que garante que a intervenção faça sentido. Sem o perfil, o profissional é só um técnico de movimentos, mas com ele se torna um facilitador de vida. Isso é muito poderoso e nos leva a uma bifurcação lógica no material. Porque, ok, temos o perfil e o desempenho.
Mas na prática, com uma criança impaciente ali no consultório, por qual ponta do fio o terapeuta começa a puxar? É a grande questão metodológica. Sim, onde a intervenção de fato inicia? O capítulo contrasta duas filosofias concorrentes sobre como processar esses dados. A abordagem top-down, que seria descendente, tipo de cima para baixo, e a abordagem bottom-up, ascendente, de baixo para cima. E a escolha entre essas duas lentes, olha, muda completamente a trajetória do tratamento. Completamente. A abordagem top-down, a descendente, ela inicia pela queixa funcional da vida real. O problema prático. Isso, o foco inicial está no papel ocupacional que a criança deseja ou precisa desempenhar. Por exemplo, os pais chegam e relatam: nossa filha não consegue brincar no gira-gira do parque com as outras crianças. A avaliação se ancora nisso. E o corpo físico dela? As habilidades isoladas, tipo a força muscular do tronco ou o processamento sensorial, elas só serão testadas depois, num segundo momento, puramente para descobrir qual é a engrenagem específica que está travando aquele brincar no parque. Tá. E do outro lado da moeda, temos a abordagem bottom-up, a ascendente, que faz exatamente o caminho inverso. Ela foca primeiro nessas habilidades discretas. Vai medir a amplitude de movimento articular, os reflexos, a força da mão. Isso, começa pelos componentes. Mas aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo de novo. Espera aí, não faz muito mais sentido consertar as peças quebradas do motor primeiro? Tipo, de baixo para cima, antes de tentar colocar o carro para dirigir na estrada? É muito tentador pensar assim. É. Por que a filosofia bottom-up está perdendo terreno na prática moderna, segundo o texto? Então, essa premissa do motor de carro era exatamente o que sustentava a abordagem bottom-up no passado. Todo mundo acreditava que consertar as partes melhores ia, sei lá, magicamente resultar na melhora do todo. Uhum. Só que a neurociência e a própria prática clínica começaram a demonstrar que os seres humanos não obedecem a leis físicas lineares como as máquinas. Nós não somos carros, né? Exatamente. Normalizar um componente físico não garante, de forma alguma, um ganho de independência. Como essas coisas não se conectam? Tem como a gente visualizar isso na prática? Tem, claro. Pensa numa criança com dificuldade para escrever na escola. Na velha escola do bottom-up, o terapeuta testaria logo a força da mão. Descobriria que a mão é fraca e passaria meses usando massinhas e exercícios para fortalecer aqueles músculos específicos. Certo, fortalecimento focado. Digamos que depois de um tempo, nos testes de força isolada, o motor tenha sido consertado. A força agora é 100% normal. Mas a criança continua sem escrever. Exato. Porque ter a força física não se traduz automaticamente em planejamento motor no cérebro, sabe? Não se traduz na coordenação olho-mão que é necessária para formar as letras, ou sequer na motivação da criança para segurar o lápis. Nossa, O ambiente escolar, o ruído da sala, a altura da cadeira, tudo isso fica de fora da avaliação. A força pura no vácuo não serve para nada. faz todo sentido. E tem um risco ainda maior que os teóricos da área, como o Trombley, apontam no texto. O foco exclusivo nesses componentes de desempenho muitas vezes faz com que a intervenção nem sequer seja reconhecida pelo cliente. A criança acha que está ali no consultório só para apertar molas. Ela nem liga aquilo com a escola. Não liga. Ela não vê que aquilo é para melhorar a vida dela. Fica desconectado. Isso clareia muito as coisas. É tipo como o erro clássico que pais ou professores às vezes cometem. Tentar consertar a caligrafia de uma criança forçando ela a desenhar letras repetidamente de forma isolada, quando o problema real pode ser, sei lá, a altura da carteira escolar que não dá suporte para as costas dela. Perfeito. Ou seja, um problema de postura global. A abordagem top-down força o profissional a olhar para a criança sentada na carteira antes de olhar para a ponta do dedo dela. Essa é uma leitura muito precisa. A abordagem descendente garante que o foco primário e absoluto seja na ocupação que realmente tem significado no contexto daquela criança. É uma virada de chave, uma mudança de paradigma que coloca a vida real no centro do palco científico. O que, convenhamos, traz um desafio logístico imenso. Com certeza. Porque compreendendo que o ideal é começar pelas queixas complexas do dia a dia, como o terapeuta consegue coletar esse volume gigantesco de informações físicas, emocionais e ambientais? Não dá para colocar a criança e os pais em uma sala de interrogatório, sabe? Com uma lâmpada na cara deles. Não seria uma terapia muito eficaz. Exato. Então, como funciona esse kit de ferramentas investigativo, segundo o capítulo? O raciocínio clínico orquestra uma combinação de 3 métodos principais de coleta de informação.
São eles: a entrevista, a observação e os testes padronizados. 3 pilares. Isso. E nenhum deles funciona muito bem isolado. Mas juntos, eles formam a base inabalável da avaliação. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Porque os mecanismos por trás dessas ferramentas são super estratégicos. Começando pela entrevista, que geralmente é o primeiro contato com os pais ou cuidadores, né? Uhum, é a porta de entrada. Mas não é simplesmente preencher uma ficha médica chata. Os métodos variam entre entrevistas estruturadas, semi-estruturadas e abertas. E a diferença entre elas dita o que você vai descobrir. O formato da entrevista molda os dados que você recebe. As entrevistas estruturadas seguem aquele formulário fixo. Elas são muito úteis quando o profissional precisa minimizar variações e obter dados duros, tipo o histórico de vacinação ou em que mês a criança começou a engatinhar. Sim, coisas bem objetivas. Mas as entrevistas abertas, que ocorrem de forma não diretiva, a partir do discurso de quem está sendo entrevistado, é aí que a verdadeira investigação acontece. O terapeuta usa a escuta ativa para deixar o discurso dos pais revelar as prioridades ocultas. Como assim prioridades ocultas? Qual a vantagem real de não direcionar a pergunta? Eu, como entrevistadora, fico curiosa. Imagina uma entrevista estruturada que pergunta assim: a criança consegue vestir a camisa sozinha? Sim ou não? A mãe responde: não. Fim do dado. Acabou aí. É muito seco. Seco demais. Mas em uma entrevista aberta, o terapeuta pede: me conte como é a manhã de vocês antes de ir para a escola. Ao deixar a mãe falar livremente, ela conta que a criança entra em desespero não pelo ato de vestir a roupa em si. Ah, Ela chora porque a etiqueta da camisa arranha o pescoço e a textura do tecido causa uma sobrecarga sensorial absurda. A entrevista aberta revela o porquê do problema. Uma coisa que um formulário de múltipla escolha nunca, jamais capturaria. é a diferença entre saber que algo está quebrado e entender o que quebrou de fato. Exatamente. E então nós temos a segunda ferramenta, a observação, que o texto diz ser vital para examinar a parte motora, emocional e a execução das tarefas. Existe a observação formal, com aquelas tarefas simuladas no consultório, mas a observação informal me chamou muita atenção. Ela é fascinante. É quase um trabalho de detetive de tocaia. O texto menciona que a avaliação começa de forma natural, muitas vezes já na sala de espera. O olhar clínico não liga apenas quando a porta do consultório se fecha. Na verdade, a sala de espera é um dos ambientes mais ricos em dados não filtrados que o terapeuta tem acesso. Mas o que exatamente um terapeuta está procurando enquanto a criança está lá sentada lendo uma revista ou jogando no celular? A mecânica das interações não direcionadas. O terapeuta observa coisas tipo: como a criança reage ao som súbito da porta da rua abrindo? Ela se assusta excessivamente? Ah, o processamento sensorial livre. Isso. Como ela negocia espaço com outra criança que quer o mesmo brinquedo ali na revisteira da recepção? Se a criança levanta e esbarra em uma cadeira, ela tem noção do seu próprio corpo no espaço? Nossa, quanta informação. E, crucialmente, como é a dinâmica dela com os pais quando ninguém supostamente está avaliando? Porque uma criança pode performar perfeitamente uma tarefa motora dentro da sala clínica, afinal, há silêncio e um direcionamento claro. Mas o mundo real lá fora é caótico como a sala de espera. Fantástico. Tira aquela pressão artificial do ambiente clínico e mostra o desempenho natural dela. Mas, claro, nem tudo pode ser baseado apenas em entrevistas abertas, soltas e observações na recepção, né? Não, de forma alguma. Faltaria o rigor numérico. Exato. O terceiro elemento desse kit de ferramentas são os testes padronizados. E aqui a balança pende fortemente para a ciência dura, a precisão. Os testes padronizados são o contrapeso necessário para a observação livre. Pensa neles como uma régua universal e altamente calibrada. Eles são desenvolvidos e testados em amostras normativas. Ou seja, grandes populações. Milhares de crianças foram avaliadas previamente para estabelecer estatisticamente o que é esperado para cada faixa etária. Isso blinda o processo contra o achismo do profissional. O que evita que um terapeuta com um viés inconsciente olhe para uma criança e diga: ah, ele é só preguiçoso, quando, na verdade, há um déficit neurológico ou motor real ali. Exatamente isso. Eles garantem a confiabilidade do processo. Servem para medir mudanças super pequenas no desempenho que o olho nu poderia perder ao longo de, digamos, 6 meses de terapia. Sim. E eles fornecem aqueles dados objetivos
que são necessários para comunicar o quadro a outros médicos de forma clara ou para provar, burocraticamente, a elegibilidade da criança para receber um suporte especial na escola, por exemplo. Mas isso levanta uma questão importantíssima sobre a síntese de tudo isso. Porque se a gente tivesse apenas os testes padronizados, teríamos crianças reduzidas a números, a percentis e gráficos de dispersão numa folha. Uma visão muito fria. Muito. Porém, quando juntamos as três ferramentas... Aí, a mágica clínica acontece na interseção das três. Um teste padronizado pode fornecer um número bem frio. Digamos que a criança está no percentil 5 para coordenação motora fina. Tá, esse é o dado bruto. Esse é o dado bruto. Mas a observação da criança evitando tocar na caixa de brinquedos na sala de espera, somada à entrevista aberta com a mãe, contando que o filho chora de frustração toda vez que tenta abrir a lancheira na escola. São essas coisas que dão a alma, o peso e o contexto por trás desse número 5. O número te diz a gravidade matemática da coisa, mas a observação e a entrevista dizem onde a intervenção precisa atuar na vida daquela família. Então, recapitulando, o terapeuta usou o kit completo. Conversou longamente com a família, mapeou os detalhes informais de tocaia na recepção, aplicou a régua universal dos testes rigorosas e montou o perfil e análise de desempenho priorizando a vida real com a visão top-down. Um trabalho monumental. A pergunta que fica agora é: para onde todo esse volume gigantesco de informações nos leva? Qual é o jogo a longo prazo da avaliação, sabe? Além de simplesmente fazer uma triagem de quem precisa de terapia ou não. É fundamental entender que a avaliação não termina nela mesma. Ela é um mapa de navegação de todo o processo terapêutico. E segundo o capítulo, existem propósitos práticos bem cruciais. O primeiro deles é estabelecer uma linha de base. Que seria tipo o ponto de partida milimetricamente documentado. A fundação de tudo é documentar o estado exato da criança no dia zero. Porque isso nos leva automaticamente ao segundo propósito: documentar o progresso. A memória humana é falha. Com certeza. Uma família pode achar que a criança não está melhorando nada após 6 meses de terapia, simplesmente porque a mudança diária é muito microscópica para notar. A avaliação sistemática permite comparar os dados da linha de base com o presente, provando clinicamente a eficácia do programa. Isso deve manter o plano de tratamento nos trilhos e a família muito mais motivada. Mantém o engajamento de todo mundo. E o terceiro propósito listado é a identificação de habilidades limitantes. É onde o terapeuta desenha um mapa do tesouro. Ele pega aquela montanha de dados e isola. Ok, o problema específico está na estabilidade do ombro, e é exatamente isso que vamos trabalhar para ela conseguir amarrar o sapato. Muito preciso. Mas se formos falar sobre o verdadeiro ápice da utilidade clínica desses dados, precisamos falar sobre a capacidade de predizer o desempenho futuro, o prognóstico. Aqui reside um poder clínico extraordinário. É pura aplicação de ciência de dados na biologia humana, sabe? A avaliação deixa de ser um retrato estático do momento atual e passa a funcionar como uma projeção estatística muito bem fundamentada. Na nossa pesquisa para esta imersão profunda, eu me deparei com um exemplo sobre paralisia cerebral no texto que materializa super bem essa ideia. Como a predição funciona nesse caso específico? É um exemplo forte. A observação clínica acumulada ao longo de décadas e as pesquisas muito rigorosas mostram que o desenvolvimento motor obedece a uma certa hierarquia de pré-requisitos neurobiológicos. O dado do texto é o seguinte: se uma criança com paralisia cerebral atinge a habilidade motora de sentar-se de forma independente aos 2 anos de idade, esse marco atua como um fator preditivo fortíssimo de que ela vai conseguir desenvolver a marcha, o caminhar autônomo por volta dos 4 anos de idade. Mas por que sentar aos 2 anos prevê andar aos 4? Qual é a mecânica escondida por trás dessa conexão? Porque sentar-se sozinho não é um ato isolado e simples. Exige muito controle de tronco, exige estabilidade da pelvis, alinhamento da cabeça contra a força da gravidade e todas as reações de equilíbrio. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no corpo. Muita coisa. Se o sistema nervoso central da criança conseguiu organizar e recrutar
toda essa complexidade biomecânica aos 2 anos, os dados nos dizem que as rotas neurais necessárias para a complexidade ainda maior da marcha têm uma probabilidade muito alta de serem estabelecidas nos próximos anos. Nossa, eu imagino que isso tire um peso gigantesco das costas da família. Deixa de ser um jogo agonizante de adivinhação, sabe? Do tipo, será que ele vai andar um dia? E passa a ser um planejamento concreto. O impacto emocional de uma projeção dessas é incalculável. É monumental para os pais. Nunca se trata de determinismo absoluto. Claro, a avaliação médica e terapêutica sempre lida com probabilidades. Mas ter essa capacidade de predição permite uma antecipação ambiental e também psicológica. Eles podem se preparar. Exato. A família pode ajustar a casa com calma, o terapeuta pode focar intensamente nos músculos de transição e a escola já pode ir sendo preparada, tudo isso anos antes do evento sequer ocorrer. Em vez de ficar só reagindo às crises ou surpresas, a equipe moda ativamente a trajetória. Que jornada intensa a gente percorreu hoje nesta imersão profunda. Para quem nos ouve e quer consolidar tudo isso, nós começamos desmistificando a estrutura inicial da avaliação clínica. A fundação. Isso, entendemos que não se trata apenas de olhar para um braço fraco, mas de criar um perfil ocupacional da biografia daquela criança antes de focar na análise do desempenho dos problemas mecânicos que ela enfrenta. Vimos também a importância filosófica e muito prática da abordagem top-down, a descendente, que prioriza a vida real e as ocupações significativas antes de dissecar o ser humano em habilidades físicas isoladas. O ser humano definitivamente não é um motor de carro. Longe disso, exploramos o brilhante kit de ferramentas de coleta. Entendemos por que uma entrevista aberta revela as motivações profundas, por que a sala de espera é de forma surpreendente o melhor lugar para observações naturais de um verdadeiro detetive clínico. E como os testes padronizados trazem aquela régua científica necessária para não nos perdermos em achismos. Exato. E fechamos vendo como tudo isso serve para criar uma linha de base, mapear os progressos milimétricos e até mesmo predizer o futuro motor e funcional de uma criança, transformando o que antes era angústia em planejamento sólido. É a tradução de dados brutos e muita empatia em uma trajetória de vida independente. É uma ciência rigorosa aplicada com uma lente humana que é, acima de tudo, inegociável. Sem dúvida alguma. Mas para não deixarmos a nossa discussão perfeitamente amarradinha sem um pouco de fricção intelectual para quem nos ouve, há uma provocação fundamental quando olhamos para as bases desses métodos que merece sim a nossa reflexão final. Opa! Especialmente quando falamos sobre aqueles testes padronizados que nós descrevemos há pouco como a nossa régua universal. A grande questão da adaptação metodológica. Frequentemente com o fato de que uma enorme variedade de inventários, escalas e testes padronizados que são utilizados na prática diária em todo o mundo foi originalmente elaborada e calibrada em países de língua inglesa, Como os Estados Unidos e o Reino Unido. principalmente. E isso apresenta um desafio de validade científica gigantesco para nós. Porque o desenvolvimento típico, ou o que é esperado para uma determinada idade, não existe num vácuo biológico. Nunca. Ele é moldado o tempo todo pelo ambiente social. Isso. As realidades socioculturais em que esses testes foram criados lá fora são totalmente distintas das realidades, por exemplo, de uma criança crescendo no interior do Brasil ou numa comunidade costeira. E a ciência exige que esses testes passem por processos severos de tradução e adaptação transcultural. E aí o ponto-chave não é apenas traduzir palavras num papel de inglês para português. De jeito nenhum. É entender que brincar na neve ou comer com haxiz não fazem parte da ocupação típica de uma criança em um país tropical ou de cultura totalmente distinta. A calibração clínica precisa garantir que os scores resultantes meçam exatamente a mesma habilidade latente, independentemente do idioma ou do cenário onde o teste está sendo aplicado. Sim, se um teste usa, sei lá, um brinquedo que a criança brasileira nunca viu na vida dela, ela pode pontuar baixo não por falta de habilidade motora ou capacidade cognitiva. Mas por pura falta de familiaridade ambiental com o objeto, e aí o dado se torna cientificamente inválido. O que é perigoso. Então eu quero deixar quem nos ouve com a seguinte reflexão metodológica para levar adiante depois de hoje.
Se as nossas métricas científicas consideradas as mais objetivas inevitavelmente carregam a lente cultural dos seus países de origem, Uhum. até que ponto uma régua importada consegue medir a verdadeira essência, a competência real e o potencial de desenvolvimento de uma criança que cresce e brinca em um mundo completamente diferente? Fica o questionamento. É um lembrete científico formidável de que os profissionais nunca podem operar no piloto automático. A ferramenta, por mais bem calibrada que seja, nunca substitui o raciocínio crítico de quem a aplica. Que pensamento forte para deixarmos pairando no ar. E, voltando ao nosso começo, é por isso que a máquina de raio-x não serve aqui. O raio-x busca uma verdade estática e universal de um osso quebrado que é exatamente igual em qualquer lugar do mundo. Exato. Mas quando estamos avaliando o desenvolvimento e as ocupações de uma criança que está viva, interagindo, a gente não precisa de uma imagem preto e branco. Precisamos estar dispostos a investigar o contexto, as pequenas nuances e o ambiente inteiro ao redor dela, porque é exatamente ali que a vida real acontece. E é exatamente onde o trabalho duro e profundamente transformador da terapia ganha todo o seu sentido. Com certeza. Até a próxima imersão profunda.